Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Estamos iniciando agora o nosso último encontro do componente curricular de Filosofia 3, no curso técnico integrado em administração. Eu espero que todos estejam bem, uma saudação especial aqui aos que estão presentes nesse momento, a Evelyn, a Júlia, a Samara, a Angélica, a Ana, a Estela, o Vinícius, Emanuele, Leonardo, Carlos, Camille, Lucas e Fernando. Citei as pessoas que estão presentes nesse momento. Gostaria de agradecer, né, vocês por estarem fielmente aqui, né, sempre às segundas-feiras, no início da tarde. Conversávamos informalmente antes de começarmos esse encontro, que estamos todos ansiosos para esse retorno presencial. Queria deixar registrado também que eu sou a favor disso, né, apesar de estar muito distante do campus já há bastante tempo, né. Não conheço vocês pessoalmente ainda, né, estou ansioso para poder conhecê-los, estar mais próximos de vocês, e acho que a gente pode, assim, já começar a programar um retorno presencial, né, dentro, óbvio, das medidas sanitárias adequadas, dentro, né, dos protocolos possíveis, enfim, espero que a gente possa retornar o quanto antes, né, para a gente tentar, obviamente, compensar um pouco daqueles prejuízos que tivemos ao longo desses últimos praticamente 2 anos, né. Então, acho que, assim, é válido todo o esforço, toda a mobilização de todos, né, para que a gente possa, de certa forma, também retomar isso o quanto antes. É bom a gente ir acompanhando também as outras unidades do FRS que retornaram presencialmente, para a gente ver como que eles estão, como que está acontecendo, como é que estão funcionando, né? Acredito que já é um parâmetro, assim, também para a gente ver o que nós podemos fazer, né? Que tipo de ações são adequadas para a gente tomar, enfim. Mas vamos ao que interessa, pessoal, né? Nós estamos, então, no nosso último encontro hoje, né? Estou, de certa forma, triste, né? Porque nós vamos ter que encerrar, né? Nós não vamos ter mais outros encontros aí, né? Nas próximas semanas, né? E mesmo que a gente volte no presencial, eu não vou conhecer vocês ainda esse ano, né? Então, desejo aí já antecipando um pouco isso, né? Que vocês possam concluir da melhor maneira possível, né? Esse bloco. Ainda tem atividades para vocês fazerem, né? Tem essa semana toda ainda para vocês responderem mais as atividades. Eu vou retomar também, vou reabrir aí algumas tarefas que eu vi que teve bastante gente que ainda não fez, né? Mas essa semana a gente vai ter que concluir isso, até sexta-feira, até sábado aí, dia 30, é o prazo final para nós concluirmos esse bloco, sendo que segunda-feira, dia 1º, nós já começamos o último bloco. E aí, né, vocês vão ter outros componentes e não vão mais ter filosofia. Então é isso, pessoal. Eu tenho 2 conteúdos que eu quero tratar na aula de hoje, que se complementam. São conteúdos que, óbvio, não terminam, não encerram todos os conteúdos que nós poderíamos abordar quando a gente trata desse recorte temporal chamado filosofia moderna, né? Mas é para os limites do tempo e das condições que nós temos. Vocês são estudantes da educação básica, eu não quero transformá-los vocês em filósofos, né? Mas o objetivo maior é que vocês tenham um panorama geral desse contexto, desse período histórico, do qual o período histórico e filosófico, eu diria assim, no conjunto das ideias da cultura ocidental, do qual nós denominamos de filosofia moderna. Então, se a gente retomar lá desde as nossas primeiras aulas, a gente fez uma demarcação temporal, histórica, entre final da Idade Média, transição para o Renascimento e a própria Idade Moderna, e mapeamos algumas das principais mudanças que aconteceram nesse período, desde as mudanças no campo das artes, da literatura, né, com a peça do Dr. Fausto. Nós vimos algumas mudanças também no campo das artes, do universo das artes, ainda eu já falava isso para vocês ainda em outros momentos, né? Como que a modernidade, o Renascimento lançou as sementes do que viria a ser o mundo moderno, né? Todas as transformações que aconteceram, uma nova ciência, uma nova geografia, uma nova forma de compreender o mundo, aquelas instituições tradicionais, antigas, passando por várias crises, sendo questionadas nas suas bases. Isso tudo gerou uma nova filosofia, uma nova ciência, uma nova produção artística, uma nova forma de se compreender no mundo da cultura ocidental, né? E a gente, para finalizar isso, a gente está analisando alguns aspectos do campo
político dessas mudanças, né? Então, na semana passada, eu deixei um vídeo para vocês, numa aula que falava sobre o contratualismo, que vamos dizer assim, um conjunto de filósofos, né, que vão lançar as bases teóricas das mudanças da sociedade moderna, são, vamos dizer assim, os fundadores da sociedade civil moderna, das estruturas sociais modernas, né, naquelas essências, naquilo que faz parte do desenvolvimento da cultura, ou melhor, da sociedade civil na cultura ocidental, né? E falei muito sobre a questão dos contratos, né, que os indivíduos fazem na sociedade para, de certa forma, fazer parte, né, daquilo que é o mundo contemporâneo, tá? O mundo moderno, ele, de certa forma, é muito parecido da maneira como a gente se organiza socialmente. A modernidade, então, trouxe essas transformações, essas mudanças todas, né, na estrutura social. É uma nova ordem, a gente pode dizer assim, que dissolve aquelas estruturas antigas, né, e medievais, muito alicerçada num modo de produção feudal, numa sociedade hierarquizada, uma sociedade estabelecida por meio, né, basicamente, né, por monarquias absolutistas, né, e que foi se transformando ao longo dos anos, né, e que nós tivemos aí desdobramentos dessas mudanças muito concretos, e fatos históricos, né, por exemplo, a Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa, né, as movimentações aqui no Brasil, né, como a Conjuração Mineira ou a Revolução Pernambucana, todos são movimentos libertários, né, muito inspirados, a própria Revolução Farroupilha, né, muito inspirados nas noções teóricas dos pensadores liberais, né, e que vão fazer eco nas mudanças que vieram acontecer, principalmente no século XX no Brasil, por exemplo, né. Essas mudanças aconteceram mais de modo antecipado na Europa, né, no século XVIII, principalmente, século XIX, e no Brasil, a partir do final dos anos de 1880, 1890, né, com a proclamação da República, que nós vamos estar, entre aspas, comemorando agora no mês de novembro, né, que o Brasil passa, então, a aderir completamente a essa lógica, né, republicana que os liberais defendiam lá a partir do século XVIII. Tá? Bom, mas eu vou projetar minha tela aqui, pessoal, e aí vocês vão acompanhar, aí podemos acompanhar com mais detalhes. Tá? Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, senhor. Por que ela não está aparecendo aqui? Não aparece todo o slide, né? Aqui está. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, pessoal, só um pouquinho. Estão vendo agora, né? Conseguem visualizar a tela, pessoal? Estão conseguindo ver, pessoal? Senhor. Sim, senhor. Beleza, ótimo. Bom, estão vendo o slide e estão me vendo? Sim, os dois. Ótimo. E beleza. o áudio tá bom também. Que bom, obrigado. Então, desculpem a data ali, né, pessoal? Hoje não é dia 15, essa aula eu dei numa outra turma também, né? Dei ela no dia 15 de outubro. Então, eu não alterei o PDF, então tá aparecendo a aula do dia 15, tá? Mas hoje é dia 25, antes que alguém não se dê conta disso, certo? Bom, uma ideia central, então eu já falei isso também naquela aula que eu disponibilizei para vocês, é que a sociedade moderna ela é uma sociedade de contratos. Então, não é por acaso que vocês leram inicialmente, ou, enfim, começaram uma leitura, vocês podem ler em outro momento também, espero que façam isso, com mais tempo, com mais calma, um texto, uma peça literária, em que um personagem faz um contrato com uma outra personagem, no mínimo exótica, né, para ficar numa palavra tranquila, que é o Mefistófeles. Então, o Fausto faz um contrato com o Mefistófeles. Por que o contrato é uma ideia importante? Porque é a primeira vez na cultura ocidental que a vontade humana ela é materializada. A vontade é usada como guia de referência. Essa é uma noção extremamente importante da sociedade moderna. É quando a vontade humana, não uma vontade sobrenatural,
não uma vontade divina, ou uma vontade determinada por um rei ou por uma figura que detém poder, mas é a vontade materializada por meio de um contrato, vontades particulares, a vontade humana, não uma vontade de outra natureza, ou uma vontade tutelada, como diria Kant, mas é uma vontade puramente humana. Né? Vocês sabem que o diabo, na tradição cristã, é aquele anjo caído, é aquele anjo que foi expulso lá, né, do lugar celeste. Não é por acaso que o Fausto faz um contrato com ele, porque ele está fazendo um contrato não mais com seres sobrenaturais, ou transcendentes, ou metafísicos. Ele está buscando alguém material, alguém do mundo concreto, alguém do mundo que está no mesmo patamar da vontade humana. Então, essa noção de contrato é uma noção muito importante. Eu já falei isso para vocês em outros momentos, mas eu volto a insistir muito nisso, né? Porque, vejam bem, pessoal, eu acho que eu já falei isso também para vocês, né? Mas vou falar de novo. Um casamento é um contrato. Um casamento civil, o casamento na igreja não tem valor. Ele tem valor religioso, simbólico. Mas o casamento na sociedade civil, ele é um contrato. Você vai lá com testemunhas, é literalmente um contrato. As vontades livres se unem por meio de uma decisão, e essa decisão ela é reconhecida publicamente, num cartório, num tabelionato, né, por uma autoridade do Estado, mediante testemunhas. E lá você diz, desde, por exemplo, os bens, né, o patrimônio que vocês vão constituir junto, vai ser dividido, vai ser só dividido o que vocês têm depois que passaram a viver juntos, vão dividir também o que era de herança, tudo isso é colocado num contrato. Quando os homossexuais defendem o direito de poder casar, eles não estão defendendo o direito de poder casar na igreja, ou eles querem afrontar a sociedade civil, a família feliz, aquela família ideal. Eles não estão fazendo isso. Eles estão preocupados com o seu estado civil. Eles querem um reconhecimento, porque não era reconhecido isso, pessoal. Se 2 homens ou 2 mulheres, ou enfim, quem for, né, pessoas tivessem convivido por determinado tempo junto e construído um patrimônio, se não tiver um amparo legal para um casamento, a pessoa que trabalhou junto, vamos imaginar um casal de homossexuais, ficou 20 anos morando juntos, um morre, de quem que é o patrimônio? Qualquer outro casamento, esse patrimônio você faz um contrato. Quando você faz um casamento civil ou uma união estável, lá está escrito nesse contrato que aquela união ela vai também unir o patrimônio. Os homossexuais, eles não tinham esse amparo legal. Por isso que eu sou a favor do casamento homossexual. Não por causa de, né, que é uma coisa muito legal, é uma coisa muito moderna, ou é algo muito assim, ou que alguém possa ser contra porque afronta, né, a família tradicional, enfim, isso é uma outra discussão. O que a gente está falando aqui, pessoal, é que nós deveríamos, do ponto de vista dos contratos, considerando a questão das vontades humanas, não vontades de outra natureza, a gente precisa reconhecer isso porque é uma realidade, é do mundo concreto, é do mundo material. Então, se você não tem um amparo jurídico legal, né, muitas coisas podem acontecer se você não tem um instrumento jurídico que dê amparo para essas pessoas. E a mesma forma, eu já vi vários exemplos, né? A mídia recentemente deu uma notícia também que foi bem interessante sobre um caso parecido com isso, né? Um músico, o Kid Vinil, ele viveu não sei quantos anos com outro homem e eles não tinham reconhecimento civil dessa união. E aí, quando era Kid Vinil, o cara, se não me engano, não lembro o nome dele, acho que sim. Quando ele morreu, ele tinha uma união que veio a público e o patrimônio agora fica com quem? Vai ficar com a pessoa que viveu com ele ou vai voltar para os pais do que faleceu? Que seria supostamente a maneira correta, né? Correta no sentido legal, né? De repassar esse patrimônio. Então, é por essas razões assim que a sociedade civil aqui a gente não está falando de assim, se é certo, se não é certo, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso. Não é essa a discussão. A discussão é uma discussão legal, jurídica. Como é que você vai fazer com situações como essas, né? Qual seria a forma mais justa, civilmente, de resolver esse problema, tá? Então, assim, eu trago esse exemplo do casamento porque esse é um exemplo de um contrato que você faz
na sociedade civil. E aí esses contratos, eles são regulados, né? Eles são... existe o Código Civil. O Código Civil brasileiro, ele era, pessoal, para vocês terem uma ideia, do início do século XX. Ele teve uma revolução, uma reformulação agora em 2002, se eu não me engano, mas ele era de 1912. Pasmem, nesse código, era lei, pessoal, nesse Código Civil, e vocês podem pesquisar isso, né, entrar em contato com qualquer pessoa que tem informação na área. Nesse Código Civil, se o homem casa com uma mulher e descobre que ela não era virgem, o casamento civil, ele poderia ser anulado, inclusive. Estava lá escrito na lei. Veja, é preciso haver uma reformulação disso, né? É preciso, assim, haver uma transformação disso. A lei, ela torna material aquilo que está acontecendo na sociedade civil. Talvez, naquela época, lá em 1912, quando o Código Civil foi escrito, esse penúltimo Código Civil tinha sido escrito, isso poderia ser um valor da época. Não é mais o valor do momento. Ou, enfim, lá de 2002, se não me engano, que foi a última reformulação do Código Civil. Então, todas essas mudanças, pessoal, elas são... A sociedade civil, ela é algo bem material. É muito mais concreto do que vocês podem imaginar. Quando você faz... Por exemplo, esses dias eu vendi um apartamento. A proprietária me pagou e a minha esposa e eu tivemos que assinar um documento no tabelionato fazendo o traslado do nosso imóvel para uma outra escritura da proprietária que comprou. Funciona assim. Isso é um contrato. Então, você vai lá e você assinou um documento, e naquele documento estão as vontades expressas. Ah, fulana de tal pagou tanto para o Tadeu e para a Giovana, que, né, agora, mediante a assinatura desse contrato, passam a escritura para a compradora. Isso é um documento, são vontades que estão expressas num documento material. Isso é que esses filósofos estavam intuindo lá naquela época. Tá? Por isso que a gente fala que eles são pensadores liberais modernos. Né? Por que liberal? Porque as pessoas livremente fazem um contrato. Moderno, porque antes não existia isso. Na Idade Média, né? Enfim, nas próprias culturas aqui do Brasil, os povos que habitavam tradicionalmente há milhares de anos aqui no Brasil, não existia isso. Não existe isso. Moderno no sentido não de que é uma coisa assim, uau, nossa, que legal isso. Mas moderno no sentido de algo novo, que surgiu, que é uma novidade, que é algo que não existia nas sociedades antigas. E da qual a gente faz parte hoje. Quando vocês vão semana passada eu comprei uma cafeteira para minha casa. Você compra uma cafeteira, você lá na nota fiscal aparece o teu nome, teu CPF, né? E se tiver algum problema, eu posso entrar em contato com a fornecedora e tal, pedindo, né, para trocar alguma peça e tal. É uma forma de um contrato, né? Comprova que eu paguei tanto, lá está o valor da cafeteira, comprei da loja tal, né? E eles estão me dando a garantia de 1 ano que eles são os responsáveis pela troca, enfim, né? Se tiver algum problema, algum defeito e tal, são eles que vão responder por isso. É uma forma de contrato, tá? Quando você tem uma linha de telefone no teu celular, você contrata a internet para assistir aula em casa. Tudo isso é feito por meio de contratos, tá? Então, a sociedade civil moderna, liberal, ela é liberal porque livremente, vem daí a palavra, vem daí o sentido, que livremente as pessoas têm as suas vontades expressas por meio de documentos que têm valor civil. Eles são reconhecidos pelos indivíduos de uma determinada sociedade, de um determinado grupo social, tá? Bom, já falei bastante um pouco disso, né? Eu quero agora sim... Eu não falei do John Locke para vocês, né, pessoal? Aquela aula que eu gravei foi sobre o Thomas Hobbes. Foi isso, né? Pessoal, me ajudem? Sim, né? O pessoal já dormiu. Já perdi a atenção. Não assistiram a aula, né? John Locke é um dos pais da sociedade civil moderna. É um dos pais do liberalismo moderno. O John Locke é o mesmo, aquele do empirismo que a gente viu lá nas aulas que falavam sobre o campo epistemológico, as mudanças do campo epistemológico. Tá? O empirismo, vejam, pessoal, o empirismo surge muito nessa época porque o empirismo valoriza muito as experiências individuais, a vida individual. Tá?
Diferentemente do Hobbes, que acreditava que os homens são maus por natureza, o John Locke vai dizer que os homens são bons por natureza. Bons não, eles não são necessariamente maus. O homem não é nem bom nem mal por natureza, mas ele naturalmente tem direitos. O problema é que, bom, ainda antes disso, pessoal, eu já falei isso também do Thomas Hobbes, mas o John Locke também menciona isso. Os autores liberais modernos, eles desenvolvem uma ideia muito interessante, que é o chamado estado de natureza. O que é o estado de natureza? É um estado em que os seres humanos vivem como se, antes de existir estado civil, antes de ingressar no estado civil. É uma condição prévia ao estado civil. Nesse estado de natureza, não é que é um estado, assim, que foi numa outra época, né, de um outro tempo. Não. É como que é o ser humano sem fazer parte de uma sociedade civil. E o John Locke vai dizer que o estado de natureza, os homens, eles têm naturalmente direitos. Ninguém precisa pertencer a uma determinada família, pertencer a uma determinada classe social, defender, ser religioso, não precisa ser nada disso. O ser humano nasceu, ele já tem direitos. Naturalmente, ele tem direitos. Essa condição dos seres humanos de naturalmente terem direitos, eles têm um problema. Qual que é o problema? O problema é que quando há um conflito entre esses seres humanos, nesse estado de natureza, eles não têm um juiz imparcial. Eles não têm alguém imparcial que possa julgar um litígio, um atrito, um conflito. É por isso que você precisa criar um estado civil, para que os direitos de todos sejam reconhecidos e possam ser julgados por um juiz neutro. Esse é o estado civil. É assim que deve funcionar o estado civil. Tá? Naturalmente, os homens têm os direitos naturais, tais como a vida, a liberdade e a sua propriedade, sendo que todos têm naturalmente esses direitos. Pessoal, qual que é a primeira propriedade de um ser humano? Eu fiz essa pergunta já também nas outras turmas. Qual que é a primeira propriedade que um ser humano tem, pessoal? Qual seria a primeira propriedade do ser humano? Terceiro ano da administração. Conseguem me ouvir? Qual é a primeira propriedade de um ser humano? Alguém teria uma resposta? Qual seria a primeira propriedade de um ser humano, pessoal? Seria a vida? A vida? Será que é a vida? A vida, ela acontece onde? Foi a Vanessa que respondeu, né? Isso. Onde que acontece a vida? A vida está onde? No corpo, senhor? No corpo. Amanda que respondeu, né? Angélica. Angélica, perdão. Antes foi a Vanessa. Tá bom, obrigado, Angélica. Sim, Angélica. O corpo é a nossa primeira propriedade. O corpo é o primeiro lugar, a primeira posse de alguém. Por isso que o corpo é inviolável. Até um cadáver é inviolável, pessoal. Não se pode fazer o que se quer com um corpo, até de um defunto, porque um corpo ele é sempre inviolável, desde o nascimento até depois da sua morte. Tá? É preciso reconhecer o corpo como uma propriedade, porque é nela que está a vida. E é por meio de um corpo que alguém exerce a sua liberdade. Tá? Então, naturalmente, nós temos um corpo. Naturalmente, isso já está em nós. O mesmo se dá com a vida e com a liberdade. Naturalmente, isso está conosco. Então, ninguém precisa nos dar. A gente nasce, a gente é ser humano, naturalmente nós já temos esses direitos. Um direito à propriedade, que é a primeira propriedade do nosso corpo, por isso que ele é inviolável, por isso que ele é digno de consideração, é digno de respeito, é digno de... eu não posso fazer o que eu quero com o corpo de uma outra pessoa, mesmo que ela esteja morta, tá? Então, o corpo é a primeira das propriedades dos seres humanos. E é por meio da propriedade, por isso que o John Locke, a gente pode dizer assim, que ele figura naquele rol, né, dos filósofos que defendem, por exemplo, a sociedade liberal capitalista, né? Porque
o que dá garantias de o gozo dos direitos como a liberdade, a vida e a dignidade humana é a propriedade. A primeira propriedade, o corpo, e depois outras propriedades, a terra, a moradia, todas essas propriedades, elas são uma segurança para o exercício da liberdade, para o cultivo da vida. Por isso que é tão importante, um dos direitos dos seres humanos que o Estado deve impulsionar. É por isso que existe financiamento habitacional, é por isso que existe financiamento de áreas de terra, para você comprar uma área de terra, comprar um terreno, comprar uma casa, porque quando o sujeito tem uma posse de uma propriedade como essa, ele se sente mais livre dentro da sua propriedade. A sua propriedade, ela é inviolável, ninguém pode violar a propriedade do outro, né? Ninguém pode ingressar na casa de alguém sem a permissão da pessoa. Da mesma forma, pegar algo seu sem o seu consentimento, tá? Então, a propriedade, ela também é um direito natural. E aí o Estado deve zelar por essa propriedade. Sem o Estado civil, a propriedade ela fica insegura. Ela não tem um juiz imparcial que julgue de quem é a propriedade. Então, é por isso que é preciso haver um Estado civil, tá? E é aí que vem o ponto que o John Locke defende, né? Que é em nome desses direitos que naturalmente o homem tem, que o contrato social entre os indivíduos que cria a sociedade é realizado. E o governo deve, portanto, comportar-se com a preservação desses direitos. Então, um bom governo é aquele que maximiza os direitos que naturalmente os homens têm, que defendem a vida, a propriedade, a liberdade, a dignidade humana, que valorizam tudo isso, que todos os meios para que isso se efetive. É por isso que a saúde, a educação, a assistência social, tudo isso são ao emprego, a renda, todos esses são direitos que asseguram o pleno exercício da vida, da liberdade, né? E por isso que a propriedade ela é incentivada, né? Por isso que a propriedade numa sociedade capitalista ela é privada, né? Porque privada no sentido de que cada um é proprietário daquilo que lhe dá a segurança para o exercício da sua vida, da sua liberdade, da sua dignidade, né? Então, o John Locke é um defensor dos contratos e da sociedade civil, porque a sociedade civil é a que vai proteger esse indivíduo, né, por meio do acordo entre os indivíduos, né, que fazem parte de um determinado grupo, para que todos possam naturalmente usufruir, gozar desses direitos que naturalmente eles têm. Tá? Bom, e o John Locke escreve duas grandes obras do campo político. O primeiro tratado sobre o governo civil e o segundo tratado sobre o governo civil. No primeiro tratado, ele faz essa distinção entre o Estado de natureza e o Estado civil. No segundo tratado sobre o governo civil, ele vai dizer qual que é o papel do Estado liberal. E aí ele diz lá, né, que o Estado civil tem a função de ajuizar as relações entre os indivíduos e dar segurança aos direitos naturais. Aquilo que eu falava antes, né? Então, as pessoas concordam em fazer contratos porque elas sabem que o Estado vai garantir os seus direitos que naturalmente eles têm. Tá? Então, por exemplo, assim, eu até tive, agora não tem mais, né? Mas até tinha, por exemplo, podia ter feito uma cópia da chave do apartamento que eu vendi, né? Mas se eu ingressar lá nesse apartamento que era meu e eu vendi e passei a escritura para uma outra pessoa, eu vou estar invadindo a propriedade privada, sem o consentimento dela, óbvio, né? Se ela me convidar para ir lá, eu posso ir lá normalmente, né? Mas agora, se eu pegar a chave, né? Que eu poderia ter ficado uma cópia, eu não tenho mais, né? Mas enfim, poderia ter ficado com uma cópia. Ingressado lá no prédio, ingressado no apartamento, ela poderia chamar a polícia e dizer, não, ele invadiu a minha propriedade, né? E aí o Estado Civil tem essa função, né? Alguns acreditam que as pessoas poderiam fazer livremente, né, a defesa das suas propriedades. Essa não é a tese que o Locke defende, né? O Locke acredita que o Estado deve criar condições para que ele possa resguardar os direitos dos indivíduos, né? Mas, enfim, não vamos entrar nessa discussão. Então, o segundo aspecto, né, qual que é o papel do Estado liberal, né? Então, lá diz o John Locke, nesse segundo texto, né, o segundo tratado sobre o governo civil, que o contrato social serve para garantir os direitos individuais e assegurar a liberdade econômica. Então, a ideia é de que
o Estado é o que vai fazer com que todos possam exercer as suas liberdades individuais e assegurar a liberdade econômica, tá? Então, não é que tem que haver uma liberdade econômica absoluta. Não, não é isso. John Locke, que é o criador do liberalismo, vai dizer o contrário. Ele vai dizer assim, o Estado deve conduzir, ele deve assegurar a liberdade econômica, né? No sentido de que essa liberdade econômica também não pode ir contra a vida, a liberdade e a propriedade de cada um, tá? Então, o Estado sempre ele vai agir, né? Por isso que o Estado também é um Estado soberano, só que a diferença é que, para Thomas Hobbes, o Estado soberano estava concentrado no poder absoluto, né? De um rei ou de um Estado forte, e para John Locke, esse poder está sobre... a soberania está no poder legislativo, em que os indivíduos escolhem os seus representantes para manter o equilíbrio da sociedade, tá? John Locke é um defensor do parlamentarismo, em que o poder ele não pode ser um poder centralizado na figura de um presidente, de um rei, de um déspota, não pode ser nessa figura, mas a soberania deve estar no poder legislativo, né? Que até hoje, né? Por exemplo, na Inglaterra, que é um exemplo muito claro disso, né? Ela é uma monarquia parlamentarista, em que existe a monarquia, existe lá a família real, que eles administram, eles são os chefes de Estado, eles representam a Inglaterra nos eventos civis no resto do mundo, mas quem coordena politicamente o país é o parlamento, e daí tem a figura do primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, quando as pessoas não acham que ele não está mais atendendo os interesses da população, eles pressionam, né, nas eleições e trocam de primeiro-ministro, tá? E aí, então, volta, né, para aqueles interesses da população, né? Valeria a pena, se a gente tivesse mais tempo, né, de estudar o caso da Inglaterra, né, que é um modelo bem interessante. Os Estados Unidos também, né, tem um modelo, uma democracia representativa muito forte, porque você sabe, né, que eles não têm um sistema de urna eletrônica como nós, né, porque eles fazem vários plebiscitos, são feitas várias perguntas, né, e eles têm, assim, eles não têm um sistema unificado, cada estado tem o seu sistema. Por isso que varia muito, eles até têm urnas eletrônicas, né, para algumas votações, mas, assim, para algumas eles não usam. Mas não porque eles não acreditam numa urna eletrônica, mas é porque eles fazem várias votações locais. Então, lá, eu lembro que teve um estado que fez mais de 20 perguntas para os seus cidadãos, junto com a eleição para o presidente agora, né, que o Biden se elegeu. Então, esses estados, muitas vezes, demoravam, né, para divulgar os resultados, mas não porque eles tinham, assim... E você teria várias formas de votar, né? Você pode votar por correio, você pode votar presencial, você pode votar online, tem várias formas de votar, né? Para alguns você vota de um jeito, para outros você vota de outro, né? Então, uma democracia representativa em que as pessoas são muito representadas e são muito participativas, né? Eles não simplesmente escolhem os representantes, mas como participam de várias decisões do Estado, né? Então, o John Locke é um defensor do poder da Assembleia, em que o poder ele não está centralizado na figura de uma pessoa, né? De um presidente, de um governador, de um prefeito, mas ele está depositado numa assembleia de homens, né, que se reúnem para preservar os direitos naturais, né? E devem fazer isso em função, né, da união voluntária e consentida entre os indivíduos, tá? E aí por isso que o segundo ponto, né, essa ideia da legitimidade, ela está no consentimento entre os indivíduos, né? Porque e quando esse consentimento ele já não é mais, não há consenso, por isso que muitos autores hoje eles já falam que o Brasil poderia, né, adotar esse sistema parlamentarista. O Brasil sofre muito com isso, né? Governos ruins, eles poderiam acabar, né? Por exemplo, agora a gente fala de novo no impeachment do Bolsonaro, né? Já tivemos um impeachment 4 anos atrás, né? 5 anos atrás, 2016. E agora já se fala do novo impeachment. Teve um impeachment em 92, né? Está quase meio que se banalizando, né? Mas é porque talvez a democracia brasileira ela é muito frágil, né? E quando nós tivéssemos representantes que não fossem tão bons, nós tivéssemos um sistema parlamentarista, né? A sociedade poderia fazer pressões nos seus representantes e eles poderiam daí também trocar, né, de chefe de poder, né? Mas, enfim, essa é uma discussão mais longa. Bom, eu cito uma passagem de um texto, né, do
segundo tratado sobre o governo civil, do John Locke, que ela simplifica, ela resume, né, essa noção de Estado aí que o John Locke defende, né? Então, diz lá o John Locke: e assim, cada indivíduo, ao consentir em formar um corpo político ou um governo, coloca-se a si próprio sob obrigação em relação a todos os demais membros da sociedade de se submeter-se à determinação da maioria e de aceitar suas decisões. Caso contrário, esse pacto original, pelo qual ele e os outros formam uma sociedade, não significaria nada, e não seria um pacto se ele permanecesse tão livre e tão sem obrigações quanto quando se encontravam no estado de natureza. Quer dizer, os indivíduos, eles precisam reconhecer a importância de fazer parte, né, de uma sociedade civil, porque eles precisam ir além daquela noção de estado de natureza, né, que era um estado em que não havia obrigações, no sentido de também não ter um juiz, de não ter um poder que pudesse equilibrar, né, reconhecer os direitos que naturalmente eles têm, tá? Mas então essa é a ideia de haver consentimento, né? E quando há esse consentimento, forma-se um corpo político, né? E que tem obrigações, né? Mas que essas obrigações, elas são válidas para todos, tá? Bom, pessoal, nós teríamos mais ainda para falar do John Locke, mas tem um último autor que eu quero falar ainda para vocês, que é o Jean-Jacques Rousseau. Eu não estou com o livro aqui, mas o Rousseau é um filósofo francês do século XVIII, e um dos livros que eu usei para preparar essa aula é de um professor da França chamado Luc Ferry, que é um filósofo, é vivo ainda hoje. Ele foi ministro da Educação lá nos anos 90, do Nicolas Sarkozy, que foi presidente da França, e ele é, assim, se a gente fizesse um paralelo, assim, é mais ou menos como um presidente, assim, se fosse um presidente do PSDB hoje no Brasil, né? Ele é um republicano moderado, né? Não é não é nem radical nem para nenhum dos extremos, tá? Nem do espectro mais à esquerda, nem do espectro mais à direita, né? Então, o Luc Ferry, nesse texto que ele escreve, chamado Aprender a Viver uma breve história da filosofia, em que ele apresenta alguns traços do pensamento de Rousseau, ele diz que, óbvio, né, porque ele é francês também, né, tem todo aquele lance, né, mas ele diz assim que se você fosse para uma ilha deserta, quisesse levar uma obra de toda a história da cultura ocidental para deixar para futuras gerações, a gente deveria levar uma obra do Rousseau, né? E porque o Rousseau, ele é um dos autores mais importantes que nós temos no século XVIII, e ele é um dos primeiros grandes pedagogos da cultura ocidental, mais um pedagogo republicano, vamos dizer assim, né? Um pedagogo mais próximo daquilo que a gente faz hoje, tá? E o Rousseau, ele escreve um livro chamado Contrato Social, mas ele escreve um outro livro que é muito interessante, que é Discurso sobre a Origem e a Desigualdade entre os Homens, né? Ele vai dizer que os homens, a concepção de natureza, de estado de natureza do Rousseau é a seguinte, né? É de que nós somos naturalmente bons, mas quando a gente vive em sociedade, nós nos tornamos maus, né? Então, diz ele que a sociedade, o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Que quando você passa a viver com outros seres humanos, você vai aprendendo uma certa maldade que não é natural em nós, né? E aí o Rousseau vai defender a noção de que nós precisaríamos ser formados para mantermos aquele ideal, que na verdade não é ideal, mas é uma condição natural nossa, de que nós seríamos quase como um bom selvagem, tá? Vejam bem, pessoal, aqui a gente precisa recuar um pouquinho e compreender esse contexto histórico do século XVIII, na Europa e no mundo como um todo. Se a gente olhar para a história do Brasil, para a história da humanidade, da cultura ocidental, pensarmos no que foi o século XVIII, o chamado século das luzes, a gente vai ver muitas contradições. Uma delas é a ideia de que as pessoas que vivem nas cidades, elas eram mais civilizadas, o que não é verdade, né? Porque as pessoas que vivem nas cidades, talvez elas tenham acesso um pouco mais à informação, à cultura e tal, mas isso não necessariamente transformou a vida dessas pessoas numa vida melhor em todos os seus sentidos. Muitos aspectos que são típicos da nossa condição humana, né, elas se perdem na sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês.
As pessoas se tornam vivendo em grandes... Quanto maior a cidade, quanto maior o centro, quanto mais urbanizado for a vida desse ser humano, muitas vezes mais embrutecido, mais solitário, mais egoísta, mais individualista esse ser humano é. Quer dizer, ele se perde. Observem isso. Tem um filme, eu vou sugerir esse filme para vocês, quem tiver tempo, interesse, quiser assistir. É um filme chamado Ela. É do personagem, uma das personagens principais, um dos atores principais do filme é o Joaquim Fênix, o cara que fez o Coringa, né? Ele ganhou o Oscar até com o filme do Coringa, né? O Joaquim Fênix é o personagem principal desse filme, é o ator que faz o personagem principal. Eu não lembro o nome do personagem, né? Mas é um camarada que ele mora num grande centro, uma cidade muito rica, muito desenvolvida, e ele é muito solitário. Ele tinha uma namorada, daí ele acabou com a namorada, e aí ele vive numa sociedade distópica, né? Uma sociedade futurista, né? Que não é a sociedade atual, mas talvez em muitos aspectos ela brinca um pouco com a nossa condição contemporânea, em que ele então arruma uma namorada que é um chip. Ele instala, né, no celular dele, enfim, nos aplicativos que ele usa, né, no computador, no celular e tal, ele instala lá um programa, e esse programa conversa com ele, interage com ele, namora com ele, e ele, assim, ele se apaixona. Eu não vou contar mais o filme, né, porque senão eu vou dar spoiler para vocês, mas é assim, é uma história muito legal, e ela mostra um pouco isso que o Rousseau fala, né, ele tem um emprego bom, ele ganha bem, vive numa casa legal, mora num grande centro urbano, mas é uma pessoa totalmente solitária, totalmente abandonada. Tá? E aí o Rousseau, então, já percebia isso. Ele já começou a observar, o Rousseau é um excelente escritor, né? Ele, quando tinha 14 anos, se não me engano, ele já ganhou um prêmio, né, na Europa de melhor romance. E aí ele escreve toda a sua obra com base nessa necessidade de formar os seres humanos nessa sociedade contraditória que o mundo moderno estava anunciando, que é uma sociedade em que você vai ter alguns benefícios, mas vai em contrapartida, ficar preso a alguns comportamentos que nos tornam, de certa forma, meio que desumanizados. Tá? Mas o Rousseau tem uma ideia muito importante também, que é a chamada ética humanista, e que eu queria falar para vocês aqui rapidamente, né? Que tem a ver com isso aqui. Estão vendo aí meu slide, pessoal? Eu já estou terminando, tá, pessoal? Já vamos encerrar por aqui, vamos para as perguntas. O Rousseau, ele é um filósofo que ele vai dizer o seguinte, ó, todo que é filósofo que presta, não é a melhor palavra, né, mas um bom filósofo, ele faz uma descrição da nossa natureza humana. Tá? Então, a natureza humana, para Rousseau, ela pode ser definida nessa primeira frase ali, ó. O homem, aqui, pessoal, o homem no sentido de não só ser o homem masculino, mas o homem no sentido geral, homem e mulher, a gente pode colocar ali. Nós nascemos livres e estamos em busca de perfeição. Ou seja, nós nascemos livres e somos imperfeitos. Agora que vem a pergunta, pessoal, acordem aí todos, por favor, prestem atenção. Se nós somos, ao nascer, livres e imperfeitos, mas além de sermos livres e imperfeitos, nós estamos em busca da perfeição. Vejam bem, conseguem acompanhar isso? Ó? Nós nascemos livres e estamos em busca da perfeição. Quanto mais próximos da perfeição, o que em contrapartida vai acontecer conosco? Pessoal, o que vai acontecer em contrapartida? Oi, turma. Se nós somos livres e estamos em busca da perfeição, acompanhe o raciocínio aqui. Se nós nascemos livres e imperfeitos, mas estamos em busca da perfeição, quando nós estivermos mais próximos da perfeição, o que vai acontecer em contrapartida? Qual vai ser o preço que nós vamos pagar? A gente vai acabar ficando preso a alguma coisa e a um determinado limite, assim. Sim, exatamente. Exatamente. Nós carregamos o fardo de buscarmos a perfeição. Nós somos diferentes, por exemplo, dos animais. Eu vi que não é só na turma de vocês, mas outras turmas eu já vi isso também. Às vezes o pessoal coloca lá um perfil, um animal de estimação. Quem tem animal de estimação aqui, pessoal? Essa turma aqui está. Vocês têm algum animal de estimação?
Vamos lá. Hora do momento, que nem tinha o cara que dizia, né? O momento fofura. Vocês têm animal de estimação? Que animal de estimação vocês têm? Alguém conhece alguém que tem um animal de estimação? Sei lá, um cachorro, um gato. Senhor, eu tenho 6 cachorros, porque nasceu 4. Que isso, ontem. ó. A Júlia está dizendo que tem um gato. A E um Angélica gato também. tem 6 cachorros, também tem um gato, Angélica. Alguém tem mais algum outro animal diferente? Gato, cachorro, passarinho, papagaio, sei lá, um cavalo, enfim. Samara também tem um cachorro. Pergunto, vocês pegaram esses animais assim desde cedo, logo que eles nasceram, ou vocês já conseguiram eles com eles adultos, enfim, ou já criados? Como é que foi? Angélica, fala. Eu peguei filhote, 2, e 4 nasceram agora. Tá, muito bem. Então, tu pode fazer essa experiência tanto com os que nasceram agora, com os que já eram, que você pegou, que já eram adultos, tá? Que já eram adultos, não. Ou eram filhotes? Tá, me perdi. Mas, enfim, tu pode fazer com experiência com qualquer um. O Fernando também tem cachorro. Olha só. Um animal, e sempre foi assim com os animais, eles aprenderam, assim, eles são quase que perfeitos quando nascem, tá? Eles aprendem poucas coisas. Eles são, podemos dizer, programados para executar determinadas ações. Eles evoluem, vamos usar essa expressão, pouco na sua aprendizagem. E eles nascem e eles aprendem poucas coisas, e o que eles aprendem é para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, para a sua proteção. Eles aprendem a se alimentar, aprendem a caçar, eles aprendem poucas coisas. E o que eles aprendem é para executarem perfeitamente aquilo que naturalmente eles são. São poucos os animais que conseguem algum tipo de... não é a melhor palavra, aprendizagem, mas vamos usar essa expressão, né? Eles aprendem pouco ao longo da sua vida. Então, lá, um cavalo aprende, o melhor dos cavalos, ele aprende, né, por exemplo, pular obstáculos. Mas isso porque ele já tem uma certa aptidão para fazer isso, né? E ele aprende, assim, algumas técnicas e ele aperfeiçoa isso. Mas ele não vai, sei lá, fazer coisas que não são naturalmente... eu não vou usar também a melhor, mas eu vou usar, não é a melhor, mas ele vai fazer coisas que previamente foram determinadas para ele executar. O seu instinto, de certa forma, conduz ele a fazer aquilo. Os seres humanos é o contrário. Nós nascemos muito dependentes de outros seres humanos. Tanto que eu tenho uma filha de 9 anos, ela é muito dependente para muitas coisas, ela já consegue fazer muitas. Meu filho de 4, a mesma coisa. Algumas ele já faz, mas em compensação outras ele é muito dependente. Um bebê quando nasce, compare um bebê quando nasce, Angélica, você que está com os filhotes lá do teu cachorro, né? Cachorro? É. Você compare, assim, ó, o tipo de necessidade que ele tem quando bebê, e vamos tentar comparar com a necessidade de um bebê humano. O bebê humano é muito mais dependente. Ele não consegue fazer nada, ou quase nada sozinho. Os seres humanos, pessoal, eles precisam aprender a brincar. Olhem que coisa interessante. O ser humano ele precisa ser brincado para poder brincar. Sabiam disso? Você precisa, por isso que tem que fazer caretinha e aparecer e fazer, né, abrir o rostinho assim e tal. Ele precisa fazer isso para ele aprender que existe um mundo da brincadeira. E daí ele começa a brincar. Se uma criança não é brincada, ele não vai aprender a brincar. Se uma criança não é cuidada, ele não vai cuidar depois. Cuidar das suas coisas, cuidar dos seus temas, cuidar das suas tarefas, cuidar de outros seres humanos, se tornar uma pessoa ética na vida adulta. Não precisa. Os seres humanos, eles são, quando eles nascem, eles são imperfeitos, totalmente livres e imperfeitos. Mas quanto mais eles vão se aproximando da perfeição, menos livres eles vão se tornar. Tá? O que é a perfeição? É essa capacidade, o Rousseau fala de uma faculdade que nós temos de nos aperfeiçoar ao longo da nossa vida. O cachorro, os animais de estimação de vocês, eles vão
eles não vão se aperfeiçoar ao longo da vida, eles vão aprender determinadas ações, vamos colocar aí umas 10, 12, e vai ser aquilo ali para o resto da vida. Os seres humanos, não. É indefinido isso. Tá? Isso demonstra que nós somos imperfeitos por natureza. Tá? E o que é a nossa liberdade? A nossa liberdade é essa capacidade que nós temos de libertar-se desse instinto animal que nós temos também. É a possibilidade da gente interferir e afastar-se da trajetória natural das coisas. É por isso que o Rousseau é um filósofo importante, porque ele vai dizer o seguinte, ó, os seres humanos, por isso que o ser humano ele é capaz, inclusive, de praticar o mal. O que é o mal, né, pessoal? É o ser humano diabólico. Porque, vejam bem, a palavra diabólico, ela vem da palavra diabo. A palavra diabo, ela tem o mesmo radical da palavra diálogo, da palavra diferente. Esse di quer dizer coisas separadas. Então, por exemplo, o diálogo é quando duas... Diálogo. Esse logo vem de logos, da palavra razão, lá dos gregos. Então, é quando você tem dois logos dialogando, trocando de ideias, que são diferentes, tá? É a mesma ideia do ser humano. O ser humano como um ser diabólico. Vejam bem, ó, o Fausto faz um acordo com o diabo. Ele faz um acordo com o diferente. Ele faz um acordo em que eles expressam vontades com pessoas diferentes, vontades tipicamente humanas, tá? Isso é a cultura. Eu vou dar um exemplo. A gente gosta muito de olhar os aspectos positivos, né, da nossa humanidade. Nesse livro do Luc Ferry, ele traz um exemplo bem interessante, né? Vocês não vai ver, Angélica, os teus animaizinhos de estimação, os outros também que falaram, né? Você não vai ver ele premeditando uma ação maldosa. Ele vai, se ele fizer algum, entre aspas, mal contra alguém, vai ser por instinto, né? Mas, assim, os seres humanos, eles fazem o mal por natureza. O Luc Ferry dá um exemplo de um museu que existe na Bélgica, que é o chamado Museu do Mal. Esse museu, ele reúne artefatos, instrumentos usados no período da Inquisição, no período que eram realizadas torturas contra os acusados de bruxaria, de paganismo, né? Instrumentos como para arrancar as unhas das pessoas, para perfurar o corpo, para pregar partes do corpo, que vocês podem imaginar que partes que seriam. Então, naturalmente, os seres humanos, eles praticam o mal. Tá? E aí, às vezes, os seres humanos, eles precisam... O ser humano é um animal moral. Ele consegue fazer juízos morais. Ele consegue ir contra a sua natureza. E ele acaba tendo que fazer isso muito em função da vida em sociedade. É por isso que o Rousseau vai dizer assim que o ser humano, ele vive numa gaiola de ferro. Esse depois o Durkheim, se não me engano, ou o Weber, não lembro qual é dos dois sociólogos, vai dizer isso, né? O ser humano no Ocidente, ele vive numa gaiola de ferro. Porque ele está sempre preso dentro de uma lógica que sufoca a sua condição humana, tá? Bom, então, diante disso, o Rousseau traz uma discussão importante, né? Está se constituindo uma nova ordem no mundo moderno, né? E aí eu cito uma passagem do professor Danilo Marcondes, eu disponibilizei esse texto para vocês, está lá, deixa eu ver aqui, não entrar, tá certo. Nesse texto, o professor Danilo Marcondes diz o seguinte, né? O principal problema do liberalismo e da discussão política desse período parece ser, assim, a necessidade de conciliar as liberdades e os direitos individuais, concebidos como inerentes à própria natureza humana, com as exigências da vida em comunidade, com respeito ao outro, algo imprescindível para o equilíbrio da vida social, bem como a determinação de interesses e rumos comuns essenciais à vida social. Vejam, esse é o dilema do novo mundo, da nova ordem. É você conciliar os interesses dos seres humanos com os direitos individuais. Tá? E como que a gente pode fazer para equilibrar a vida social? E é por isso que o Rousseau também tem um livro que é bem interessante também, chamado Emílio. Nesse texto, o Rousseau ele vai dizer que é necessário uma formação para a vida social.
uma formação para você superar esse individualismo, esse ego, né, esse teu amor próprio por ti mesmo, para viver em sociedade. É por isso que o Rousseau também é um pedagogo, no sentido de que nós precisamos formar a nossa vontade, nós precisamos conduzir a nossa vontade, de tal forma que a gente possa incluir os outros, reconhecer os outros, né, na sua dignidade, nas suas particularidades, nas suas diferenças, né. Aqui eu fiz uma síntese de tudo isso, né, pessoal, dessa nova base teórica do liberalismo, né, porque ela impulsionou muitos fatos históricos, né, ainda no século XVII, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, mas as mais conhecidas, né, ficaram como sendo a Revolução Americana, né, que é a independência dos Estados Unidos, o 4 de julho de 1776, e a Revolução Francesa de 1789. Então, todos esses fatos históricos, eles, aqui no Brasil, né, eu poderia ter colocado também aqui nas várias revoltas que aconteceram no século XIX no Brasil, né, a Sabinada, a Balaiada, a Revolução Farroupilha, a Conjuração Mineira, a Revolução Pernambucana, vários exemplos assim de revoltas, né, que buscavam mais liberdade, um combate a essas monarquias absolutistas, né, esse poder centralizado, uma contestação do poder temporal da igreja, né, porque isso era ainda os resquícios da ordem feudal, né, e estavam todas elas sendo legitimadas em busca, todas elas estavam em busca da legitimação de uma nova organização política, né, muito mais representativa, republicana, com sistemas parlamentares, escolhas de representantes, né. Então, tudo isso foi se mudando ao longo de todo esse período moderno, tá? Bom, eu vou deixar depois disponibilizado para vocês esse material, vocês podem ler com mais calma, né? A gente já está avançando o tempo, né? Eu citei aqui 2 declarações, né, da independência dos Estados Unidos, de 4 de julho de 1776, e a da Revolução Francesa, né, que é a Declaração dos Direitos Humanos, né? Vou dar um exemplo para vocês, né, gente? Vocês não vão ver os direitos dos cavalos, os direitos dos cachorros. Os cachorros vão lutar pelos direitos dos cachorros. Não existe isso, tá? Mas vocês vão ver isso dos humanos. Por quê? Porque os seres humanos, eles são contra a natureza, eles são antinaturais, eles são morais. E ser moral tem a ver com isso, né? De pensar formas de conviver com outros. E aí defendendo direitos, né? Enfim, as liberdades, as garantias individuais, né? Essa é uma luta bem interessante também. Eu vou depois mandar esses slides para vocês, assim que terminar a aula aqui, e aí vocês podem ler, né, essas 2 constituições aí que são bem interessantes, né, tanto da Revolução Francesa como dos Estados Unidos, né, que são grandes pilares das democracias liberais, representativas, modernas, que foram inspiradas, né, nesses autores contratualistas, né. Depois a gente poderia, assim, ó, eu poderia dar uma aula falando de cada frase, de cada uma dessas 2 declarações aqui, né, tanto a independência dos Estados Unidos como da Revolução Francesa, né, mas eu vou deixar isso para um outro momento. Espero vocês lá no 4º ano agora, tá? Bom, pessoal, não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar. Acabou minha água. Estou quase sem voz aqui já. Pessoal, tranquilo? Vamos ver. Tranquilo, senhor. Bom, então, para encerramento, vocês têm 2 atividades bastante simples. Uma delas é um questionário objetivo, só com questões sobre Locke, Hobbes e Rousseau, né, os 3 autores contratualistas principais. São 8 perguntas de responder, valendo 2 pontos, bem simples, bem fáceis, uma leitura atenta e tranquila, vocês conseguem responder em 10 minutos no máximo, tá? E um fórum de encerramento. Eu vou liberar essas atividades hoje, vocês têm aí até sexta-feira, sábado, para concluir, tá? E aí no final de semana também eu já respondo elas. Eu preciso que vocês realizem todas as demais atividades que não foram feitas ao longo do bloco. Tem muita gente que tem muita atividade atrasada. Tem uma atividade só que não corrigidas que foram feitas e realizadas por todos, tá? Que eu ainda pretendo fazer isso agora essa semana, tá? Mas eu vou deixar que vocês vão atrás, vejam atividades que vocês não fizeram, as notas de vocês já vão aparecendo, elas já vão computando, conforme vocês vão fazendo, eu vou corrigindo, elas já vão sendo lançadas lá, tá? Quem não fez atividade, entre em contato comigo, pede qual atividade não fez, eu vou liberando lá para vocês fazerem, não tem problema, tá? Essa semana, então, não vou deixar leituras, outras tarefas para vocês. É importante que vocês, então, coloquem em dia as atividades. Temos até aí o final de semana para fechamento do bloco, tá bom?
Pessoal, alguma pergunta, alguma questão mais pontual, algo que vocês gostariam de saber? Se não mais, pessoal. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, senhor. Alguma pergunta, algo mais que vocês gostariam de saber? Tá tranquilo pra mim. Então, tá bom. Agradeço a atenção de vocês, obrigado pela paciência e a perseverança de vocês por permanecerem até o final aqui agora, tá? Espero conhecê-los agora presencialmente. Eu encerro o bloco aqui. Eu vou liberar as atividades todas para vocês fazerem, né? As 2 atividades dessa semana, e quem não tiver feito ainda precisa entrar em contato comigo, né? Para organizar, colocar em dia isso. De resto, muito obrigado pela atenção de vocês, pela colaboração de vocês, pela paciência de vocês. Peço desculpas, né, se em algum momento não foi como vocês imaginavam que poderia ser, tá? Mas eu procurei me focar muito nas aulas, né, na preparação didática, né, dos conteúdos desses encontros, né? E fica aí, espero que tenha colaborado aí a vocês a pensarem algo mais, né? Tenham compreendido algo mais sobre filosofia moderna. Espero encontrá-los no ano que vem, né? Ou se tiver alguma atividade presencial que a gente possa estar todos juntos, espero poder vê-los o quanto antes. Certo, turma? Um abraço, tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, vocês têm meu contato, podem entrar em contato comigo por WhatsApp, por e-mail, de qualquer forma. Tá bom? Certo, turma? Um último detalhe ainda também. Os estudantes que se tiverem alguma pendência sobre as APNPs também podem entrar em contato comigo, tá? A APNP de Filosofia 2. Amanhã a gente vai ter uma reunião, eu vou estar repassando lá e eu pretendo finalizar todas as correções, né, da APNP de Filosofia 2. Qualquer coisa também vocês podem entrar em contato comigo. Tá bom? Um abração para vocês. Hoje é presença para todo mundo. Obrigado por terem aguentado até o final. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Certo, gente? Um abraço. Valeu, senhor. Até mais. Qualquer coisa, podem entrar em contato. Um abraço. Tchau, senhor. Tchauzinho. Boa semana. Fiquem bem.